Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Muito boa noite. Ficamos muito satisfeitos e felizes com a presença de vocês. E vamos iniciar essa nossa conversa fazendo um esclarecimento primeiro, que nós somos pais, né, de crianças, nós não temos a idade de terem filhos ainda formados, né, já formados. Então, nós vamos tratar de uma experiência que está em curso. É uma experiência que representa, que vamos trazer resultados daquilo que nós estamos aplicando nos nossos filhos. Naturalmente que essa parte dessa experiência a gente vai trazer alguns bons resultados que já observamos como praticantes da ciência logosófica. Eu tenho a feliz experiência, né, de ter entrado aqui na Fundação Logosófica ainda jovem, aos 20 e poucos anos. Então, com isso, eu e o Flávio é meu veterano, né? Nós tivemos a oportunidade de ingressar na Fundação Logosófica e aprender os conceitos que a logosofia apresenta, aplicar esses conceitos em vários âmbitos de nossas vidas e depois, ao formar as nossas famílias, né, tivemos elementos para favorecer na formação do ambiente familiar propício e profícuo, né? Um ambiente que espelha não somente as intenções, mas as realizações que se pode alcançar quando se guia a vida através de conhecimentos. Bom, então vamos falar dessa experiência. Vamos começar por essa experiência. Eu, além de ser pai, semanalmente eu dou aula aqui na escola também para alunos da 8ª série, do 8º ano. Tem um curso aqui chamado Aprendendo a Pensar. E eu, naturalmente, aprendo a pensar sobre o quê? Pensar sobre a vida, né? A logosofia é a ciência da vida. Então, levamos as crianças a pensar sobre a vida. Agora, como é que a gente pode identificar que esse conhecimento está sendo aplicado às crianças? Eu faço uma pergunta às crianças que eu vou trazer para vocês. Estão dispostos? Eu pergunto às crianças o seguinte: olha, há 150 anos atrás, um pouco mais que isso, éramos 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje somos quantos? 7 bilhões, caminhando para 8, né? Em 2050 seremos 10 bilhões de pessoas. Eu estou reduzindo 5 aulas em alguns minutos, né? Apresento gráficos, vídeos, etc. Então, em pouco tempo, seremos 10 bilhões de pessoas. É possível conhecer 10 bilhões de pessoas? É? Não. O Facebook também não ajuda, não, né? Eu acho que não dá, né? Não cabe na conta. Mas, aí eu faço uma segunda pergunta, um segundo conjunto de aulas que eu dou para os alunos. Vocês se conhecem? São capazes de afirmar com toda a convicção: eu me conheço profundamente? É possível? Ou tem sempre algo que nos surpreende? De nós mesmos, né? Uma reação, um pensamento, uma reflexão, que às vezes faz: de onde veio isso? O que é esse ser, né? Convivo comigo há tanto tempo, eu nunca sabia que poderia fazer isso. Então a gente se surpreende com a nossa própria realidade, não é isso? Tem algo a nos conhecer. Ou seja, por um lado, tem 10 bilhões de pessoas, 8 bilhões ou 7, que eu não conheço. Por outro lado, tem um ser que eu convivo diariamente, que eu também conheço relativamente. Conheço bem, mas tem sempre algo a conhecer mais. Porque conhecer a si mesmo não é apenas saber o lugar que gosta de visitar, né? As pessoas com que gosta de falar, dos temas, os livros que leram. Não é isso, né? Conhecer a si mesmo vai muito mais, é muito mais profundo do que isso. E aí eu pergunto para as crianças o seguinte: bom,
Existe alguém igual a vocês no mundo? Como é que a gente pode afirmar isso? A criança de 4 anos responde que não. Como é que pode afirmar? De onde vem essa certeza? Olha, eu não me conheço, né? Nós chegamos aqui à conclusão que a gente não se conhece. Também, tampouco conheço todos os seres da humanidade. Mas eu posso afirmar que não existe ninguém igual a mim. De onde vem essa convicção? A gente pode até extrapolar assim. Posso dizer o seguinte, ó, ver se vocês vão, para sentir isso, né? Ver se como é que reflete isso dentro de si. Nunca existiu alguém igual a mim e nunca existirá. É possível ter essa convicção? Vem de dentro, né? Mas de onde vem? De onde surge essa certeza absoluta de que sou único? Existe algo na nossa natureza que nos afirma isso, que nos dá toda a garantia disso. Mas como é que a gente comprova isso, de fato? Então vamos guardar essa imagem. Agora, semana passada, meus filhos estão aqui como testemunhas, eu não posso mentir. Na semana passada, estávamos conversando sobre as diferenças de cada um. Então eu perguntei para eles, por que o papai trata diferente vocês dois? Por que eu não trato igual, né, vocês dois? E aí continuamos a conversa, e eles chegaram à conclusão, porque somos diferentes. Bom, muito bem, são diferentes, ótimo. Então eu não posso tratar igual seres que são diferentes, né? Então se temos 2 filhos, 3 filhos, ou 4, né, os corajosos, cada um tem que exigir um tratamento específico, né? E o que, naturalmente, nos esforça a ter uma atuação refletida, né? Consequente, responsável frente à educação dos nossos filhos, na orientação dos nossos filhos. Bom, naturalmente que a gente responde isso, acho que todo mundo poderia responder da mesma maneira, mas a gente tem que ter o senso de oportunidade. Naquele momento tinha uma oportunidade para explorar com os meus filhos. E eu perguntei para ele o seguinte, bom, da onde vem então essa diferença? Se vocês são diferentes, nasceram na mesma família, né? Estudam no mesmo colégio, são os mesmos parentes, pais e mães iguais, moram na mesma casa, convivem juntos. Por que são diferentes? Por que cada um de vocês é diferente? O que torna cada um de vocês diferente? Bom, aí pergunta para lá, pergunta para cá, a gente conversa daqui, conversa dali. Chegamos à conclusão, o menor responde assim, papai, porque isso a gente traz de outras vidas. Traz de outras vidas, tá bom. É uma boa resposta, mas ainda não chegou na resposta principal, né? Porque não é somente trazer das outras vidas, é o acúmulo de conhecimentos e experiências que eu vivi em outras vidas. Isso também eu já estaria muito satisfeito se meu pai tivesse falado isso para mim. Mas eu exigi um pouquinho mais, ainda fui um pouquinho mais adiante. Porque isso a gente está falando do passado, agora a gente pode falar para o futuro. Se é o conhecimento que determina aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, o que será? O que determina aquilo que eu quero ser? O que me garante que eu vou alcançar ser aquilo que eu quero ser? Conhecimento. É através do conhecimento que eu posso transformar o ser, me transformar, e é o elemento ativo dessa transformação que vai me permitir garantir que eu seja um ser que eu ainda não sou. Então, se estamos em processo de aperfeiçoamento, né, eu falei para eles, se vocês querem ser algo, precisam conhecer, usar o esforço para transformar todas as experiências em conhecimento. E assim se construirá um ser do futuro. Então, essa reflexão, esse ambiente propício para essas reflexões, é dado por uma característica que nós, estudantes de filosofia, tentamos praticar em nossas vidas, que é fazer conexões de vários fatos e elementos com a nossa própria vida. E levar também os nossos entes queridos, nossos filhos, a fazer essas reflexões, né? Através dessas reflexões, eles terem maior percepção do que estão vivendo. O
que eles estão aproveitando? As oportunidades que vivem. Por exemplo, eu perguntaria para vocês, que características queremos para os nossos filhos? Características psicológicas. O que gostaríamos que nossos filhos tivessem assim? Queríamos que eles fossem felizes, naturalmente, né? Mas o que compõe essa felicidade? O que determina? Seria, por exemplo, responsabilidade? Queremos que nossos filhos sejam responsáveis? Queremos que nossos filhos sejam felizes? Sejam alegres? Confiantes? Queremos que nossos filhos sejam gentis, educados? Isso eu não estou falando daquele ser, né, que senta assim, tudo bonitinho, e fala as coisas que a gente quer ouvir. Não, que vivam, sejam crianças normais, pessoas da vida, do mundo, mas que tenham características que lhe garantam esse caminho para a felicidade. Agora, se queremos isso para os nossos filhos, como é que nós vamos dar para eles isso? De onde vem? Cadê o exemplo? O exemplo sai de onde? De nós mesmos. Quer dizer, é através do exercício desses valores em mim mesmo é que eu passo a ter elementos para dar para eles e favorecer a sua formação como seres humanos, né? Não haveria como, quer dizer, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ah, eu quero que o meu filho seja feliz, mas eu não sou? Como é que fica? Eu quero que o meu filho seja responsável, mas eu não sou? Não dá. Quer dizer, a atitude, as ações têm que refletir aquilo que se quer ensinar, né? Porque os filhos veem nisso o respaldo do esforço dos pais em alcançar esses valores. Então, por exemplo, lá em casa, eles sabem muito bem, a gente, nesse exercício, nesse esforço de dar maior responsabilidade a eles, né, nós distribuímos muito as tarefas de casa. Então, é comum, por exemplo, eu ia para a feira, eu trago as sacolas, mas você leva o brócolis, o outro leva o tomate. Cada um tem que ter um pouquinho de esforço. É comum estar em casa, a gente está arrumando as coisas da casa e passar a tarefa. Você pega as almofadas, é isso que você pode fazer? Então pegue as almofadas, ajude. Agora, o que não é comum, o que é muito interessante observar, é que, às vezes, quando eu estou fazendo alguma atividade da casa, meus filhos vêm e me agradecem. Obrigado, pai. Agora, por que eles agradecem? De onde sai essa gratidão? Por que eles reconhecem que ali há um esforço do pai em manter a casa, em manter do pai e da mãe, né? Porque eles praticaram esse esforço em si mesmos. Então, ao praticar o esforço em si mesmos, não é? Eles comprovam que eu tenho que sair da minha inércia, da minha imobilidade para poder fazer as coisas acontecerem. Se eu observo, se eu faço isso em mim, identifico que eu tenho que ter um esforço, também é mais fácil reconhecer o esforço nos outros. Então, daí que surge a gratidão, né, pelo esforço que o pai faz, que a mãe faz, em manter a casa organizada, em cumprir suas tarefas. Agora, se nós queremos que os filhos sejam responsáveis e úteis, temos que favorecer que eles tenham responsabilidades na casa e em todas as coisas, né? Quer dizer, se a gente resolve todos os problemas dele, como é que ele vai saber que ele é capaz de resolver problemas? É importante que a criança se sinta útil e com condições de resolver os problemas que lhe cabem, desde o princípio, né? E aí, dessa maneira, a criança vai crescendo com o estímulo da realização. Interessante o seguinte, é pensar que esse é o maior segredo. Eu vou fazer um parênteses. Depois eu falo do segredo. Uma vez, numa palestra aqui de logosofia, estávamos tratando da felicidade. O tema era a felicidade. E aí foi feita a pergunta para os convidados, né? Nós vivemos para ser felizes, certo? Alguém não? Posso afirmar, todo mundo vive para ser feliz, né? Pode ser que alguém tenha, né? Bom, se vivemos para ser felizes, para que serve a felicidade? Qual é o intuito dela? Para que ela me é útil? É importante ser feliz para quê? Né?
E eu posso perguntar também o seguinte, se eu quero ser feliz, eu preciso guardar esses valores, esses momentos felizes para mim, não é isso? Então, como é que eu consigo recordar, assim, rapidamente, um momento feliz? É fácil? O último momento feliz que vivemos. É fácil, não? É fácil, né? O penúltimo. É fácil também? O antepenúltimo? Já vai ficando difícil, né? É interessante, a gente vive para ser feliz, mas quando vive o momento de alegria, de felicidade, passa-se os dias e eu acabo esquecendo dessa felicidade. Como é que pode? Agora, fechando parênteses, voltando para o tema, né? De aprender com a criança. O que é importante para a criança feliz? Ela reconhecer esses momentos felizes, não é? E aí eu aprendo com meu filho, eu tenho um filho de 7 para 8 anos e outro de 11 anos, né? Aí meu filho de 7 para 8 está naquela fase de... Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Eu vou abrir o parênteses, foi lá em casa. Hoje foi muito legal, muito maneiro, né? E é interessante que nós adultos vamos perdendo essa condição de vibrar com os momentos felizes, com as alegrias que a vida nos oferece, com os benefícios que outros nos fazem, nos trazem. Então é importante saber ressaltar esses momentos felizes, reter. Isso eu aprendo com meus filhos, né? Que a gente esquece, como a gente vai ficando adulto, nas lutas, etc., a gente vai esquecendo dessa condição humana de perceber o bem recebido. E quando a gente começa a reter esse bem, isso serve para quê? Aí vem um segredo. Voltando ao segredo. Para que serve, então, ser feliz? Só para ter um sorriso no rosto? Serve justamente para confrontar os momentos que não estamos felizes. Quer dizer, ter recordações de momentos felizes nos permite favorecer, né, que a vida seja mais amena, mais agradável, que nos permita ter outra condição, outro ambiente, né? E eu também, sendo feliz, eu posso dar elementos de alegria, de felicidade para os meus filhos. Caso contrário, fica muito difícil, né? Como eu lhe disse antes, uma pessoa triste tentar promover a alegria do outro é quase impossível, né? Mas o que mais que se pode aprender com os filhos? Aprendemos algo com os filhos? Algo que eu tenho aprendido com eles, aí eu falo, até olhando para eles mesmo, que eles estão aqui sentados, né? O que eu aprendo muito com meus filhos é que, para ensinar, eu primeiro preciso ensinar para mim mesmo. Para dar, primeiro preciso ter. Senão, cria um desequilíbrio, né? Então, nesse esforço de educá-los, eu também estou fazendo um esforço de resgatar o ser que eu fui como criança e, ao mesmo tempo, recuperar os elementos para que possa dar e adaptá-los à realidade deles. Então, é interessante que me permite também fazer um resgate da criança que eu fui e fazer correções, que ao corrigi-los, eu também estou corrigindo a mim mesmo. Certas dificuldades pelas quais eles passam, já passei. Certas dificuldades que eles passarão, eu também já passei. Agora, se eu consigo, no momento que estou dando o elemento para eles, também resgatar algo da minha formação, do ser que veio do passado para o presente, né, eu também posso começar a corrigir aspectos que são da minha psicologia que lá de trás. Isso não é um poder? Não é uma possibilidade da gente fazer transformações efetivas nas nossas vidas? Tem aquelas pessoas, né, que costumam dizer, eu tenho um trauma de infância. Tem um filho, né? Resolve com o filho, vai ter um filho e começa a resolver o trauma de infância educando o filho, partindo do princípio que primeiro precisa educar a si mesmo. Essa é uma grande oportunidade que todos nós temos, né? De construir esse novo ser. Eu gostaria só de trazer mais uma experiência. Quando a gente está
onde cria esse ambiente assim favorável, de troca de vivências, de reflexões com os filhos, surgem assim, momentos que são auspiciosos, são momentos especialíssimos. Muitos dos pais tratam esses momentos como coisa eventual, ocasional, fazem até jossa, né? Fazem brincadeira desses momentos. Mas a gente precisa ter atenção quando traz algo mais profundo. Então, meu filho uma vez perguntou: papai, o que é a consciência? Aí eu sem saber explicar, né, para uma criança de 8 anos, como é que se explica que é a consciência para uma criança de 8 anos? Eu usei, então, de imagens. Comecei a fazer a diferença entre atuar com conhecimento, dentro da correção de uma prova, na aplicação de uma prova, ou atuar decorando, né, com aquilo memórico. Então, dei um exemplo aqui, outro exemplo ali, né, fui mostrando esses exemplos, até que ele falou assim: ah, entendi, pai. Entendi. A consciência é a memória do saber. É a memória daquilo que a gente já sabe. Então, ao favorecer que a criança sempre observe a si mesma, ela vai extraindo de pequenas vivências do dia a dia, da relação com os pais, com os amigos, com os colegas, aspectos que serão fundamentais para a sua formação moral, consciente e espiritual. Então é importante que os pais saibam valorizar esses movimentos inteligentes das crianças, né? Porque através desses movimentos inteligentes, valorizados e estimulados, é que a criança vai reproduzir cada vez mais. Tal contrário que a gente faz quando tem que corrigi-los, né? Flávio, vou passar agora a palavra para você. Espero que tenha sido proveitoso. Boa noite a todos, mais uma vez. Para mim é motivo de grande alegria estar trazendo experiências, aqui especialmente com os filhos, né, de aplicação dos conceitos e conhecimentos que eu venho conquistando com esse estudo da logosofia ao longo desses anos. E por que esse ambiente da família é tão especial nesse estudo? Quando alguém decide estudar logosofia, são dois grandes objetivos que movem essa decisão, né? São dois grandes objetivos daquele que está buscando esse tipo de conhecimento. O primeiro é a superação individual, é se tornar um ser humano melhor. E o segundo é servir a humanidade. Servir a humanidade como? Levando o bem para a humanidade. Em que forma esse bem? Em forma de conhecimento. Então, dos vários campos experimentais que nós temos, a família para mim, assim, é o mais belo campo que consegue convergir muito bem esses dois grandes objetivos, de me aperfeiçoar e de levar o bem para os demais. E como é que a gente faz isso, né? Como é que técnicas eu vou aprendendo aqui para chegar a esses objetivos? Uma primeira técnica que eu aprendi aqui foi de observação. A observação, pelo que a logosofia ensina, é uma faculdade da inteligência, né? A inteligência tem várias faculdades que a gente vai aprendendo a usar cada uma delas, mas a primeira é a observação, porque ela está ligada diretamente à consciência, né? A essa atenção, ou seja, eu vou me aperfeiçoar tendo consciência de quem eu quero chegar a ser. E isso daí começa quando né, na própria ideia de família. Quando você começa uma relação, quando começa um namoro, eu quero ser um namorado melhor, né? Quero ser uma pessoa melhor. E depois, quando eu conheci minha esposa, já veio a ideia de casar com ela, né? O que eu comecei a fazer? Eu tenho que aprender a ser um bom marido, né? E não aprendi isso em lugar nenhum. Não fiz nenhum curso, não tenho uma pós-graduação de como ser um bom marido, muito menos de como ser pai, né? Então, eu comecei a utilizar essa observação, comecei a observar casais recém-casados, já com algum tempo, o que faziam que acertavam, que agradavam o outro, e o que faziam que desagradavam o outro, né? Também aprendia com isso, né? O que fazer, o que não fazer. Quando a gente casou, a preocupação e os filhos, né? Como é que eu vou educar?
aquela busca que a gente tem, ok, eu recebi a educação dos meus pais, mas eu posso fazer melhor que isso? Eu posso me superar como pai? E começava a observar os pais de criança pequena, né? Que recursos que davam ali, que ensinava a criança que chegava a um resultado positivo, ou que recursos que levavam para a criança que não se chegava a um resultado nem tão positivo assim. E ia recolhendo essas imagens. Agora eu estou na fase de pai, de pré-adolescente. Ainda eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho, o Theo, de 12 anos, a Nina, de 11, e o Dante vai completar 8 semana que vem. Então, eu estou observando muito os pais de adolescentes, os pais de jovens, para entender que recursos funcionam e quais não funcionam nessa idade que eu vejo que a gente tem que usar os melhores recursos mentais e sensíveis para educar a criança. Mas nessa observação toda, a conclusão que eu tirei, que a principal observação que eu tenho que fazer nesse processo de educação é a observação em relação a mim mesmo. Observar a minha própria conduta. O que eu tenho feito que tem dado certo, o que eu tenho feito que não tem dado certo. Observar a própria conduta traz elementos riquíssimos, não só na família, né, mas em todas as oportunidades. Mas, como pai, é um desafio, porque as crianças elas estão nos observando muito mais do que nós pensamos. É aquela experiência de... Chega todo dia, filho, dá bom dia para o porteiro. Dá bom dia para o porteiro. Dá bom dia para o porteiro. Aí, no dia que você esquece porque está preocupado com alguma coisa, pai, você não deu bom dia para o porteiro. A marcação é cerrada. Lá em casa, a gente está no desafio de mudar os hábitos alimentares, né? Então, cortamos refrigerante. Aí chegou domingo à noite, pizza, tradicional pizza, não tem melhor bebida, né, do que pizza, do que Coca-Cola, né? E bateu aquela crise de abstinência, né? Aí o garçom chegou assim, o que o senhor vai querer? Eu falei, uma Coca Zero. Minha filha, na mesma hora, não. Ele se enganou. É uma limonada suíça, por favor. Eu falei, fazer o quê? Ou seja, a própria conduta ali, assim, em casa está cortando refrigerante, né? Chega na hora, ela está tomando muito mais conta de mim do que eu mesmo, né? E isso daí assim, aliado a essa observação da própria conduta, um elemento assim, muito poderoso e que a criança usa com uma naturalidade muito grande, é a lógica. A lógica está muito presente. Toda explicação, eu venho experimentando dar para a criança, quando não tem lógica, ela não aceita. Ela recusa. Então, o desafio vem sendo como eu usar essa lógica da melhor forma. Porque elas usam muito fácil. Eu nunca esqueço uma história da Nina, né? De novo, ela era pequenininha, devia ter uns 5 anos. Ela chegou para a Bia, né, para minha esposa, e falou, mãe, a dona fulana, né, que trabalhava lá em casa, ela acredita na história do Pinóquio. Aí a Bia, como assim, Nina? Como acredita na história do Pinóquio? Não, porque eu fui comer biscoito na cozinha e você deixou eu só comer 2. Quando ela me perguntou quantos eu podia comer, eu falei 3 para ela. É só que ela ouviu, ela virou para mim assim, Nina, se você mentir, o seu nariz vai crescer. Você viu, mãe? Ela acredita na história do Pinóquio. Ou seja, desde pequena, ela já estava assim, acostumada a refletir com coisas reais. Então, esse contato com a realidade, fundamentado em explicações lógicas, assim, ajuda muito a levar o conceito que a gente quer. E essa questão de levar conceito, eu, assim, com os 2 meninos, eu tenho 2 experiências emblemáticas, né, muito parecidas, né, com o mais velho e com o caçula, né? O mais velho, já contei essa história algumas vezes, assim, mas eu gosto muito, assim, ela me ensinou muito. O mais velho, a gente vê na televisão, passa um comercial de uma caminhonete, né? Uma caminhonete, né, primeira de linha, assim. Aí o Theo virou assim, papai, compra esse carro para a gente. Eu falei, Theo, papai vai ter que trabalhar muito para comprar esse carro. Aí ele olhou para mim assim, pai, você já trabalha muito. Aí, na hora, a ficha caiu, né? Aí eu falei, não, você tem razão. Papai tem que trabalhar de forma mais inteligente. E ali foi ali que eu estava vendo que o conceito que eu estava passando para ele de trabalho e até de resultado profissional dependia do número de horas.
e não de usar a inteligência e de usar o esforço. E isso, para mim, foi muito útil, né, que até respaldou decisões profissionais importantes que eu vim tomar depois, né, pensando nessa preocupação, né, como trabalhar cada vez mais de forma mais eficiente. Mas o problema é que, alguns anos depois, veio o caçula. E a propaganda era de uma Ferrari. Ele vendo lá a propaganda da Ferrari, ele virou assim: pai, vou comprar esse carro para mim. Aí eu falei: que beleza, Dante, mas você vai ter que estudar muito, né? Aí ele olhou para mim assim: você não estudou, não? Essa não teve resposta. Essa eu fiquei olhando para a cara dele, né? Ah, é. Mas é aquele conselho. Depois eu fiquei pensando, né? Quantos pós-doutorados andam de Ferrari? Então, assim, o que realmente ele tem que estudar? É só o estudo acadêmico? Né? Ou que tipo de conhecimento ele tem que conquistar para chegar naquilo que ele realmente quer? Então, essa questão da lógica, né, ela está muito clara, todo mundo assim, que convive com criança, assim, vê como ela é muito presente. E esse é um aprendizado. Né? Como usar essa lógica de forma eficiente. Né? Mas eu falei da fase de pré-adolescente, né, a fase que eu estou vivendo agora, e ela é muito desafiadora, porque assim, na infância existe aquela imagem, né, do super pai, né, do pai perfeito, que, na verdade, não é a realidade. Né? O pai, assim como as crianças, tem sempre que se aperfeiçoar, tem sempre que buscar melhorar. Mas, quando vai entrando na adolescência, isso fica mais claro ainda para eles. Né? E eles ficam buscando, né, achar essas falhas. Né? A gente gosta de ver aquele seriado, né, do Big Bang Theory, né? E tem 4 protagonistas, né? 3 têm doutorado e 1 tem mestrado. E a piada é sempre em cima do que não tem doutorado, né? Só tem mestrado. Né? Aí, uma vez, o Theo virou para mim assim: pai, você não tem doutorado, não, né? Eu falei: não, Theo. Papai tem 2 mestrados. Mas 2 mestrados não valem um doutorado, né? Eu falei: rapaz, você vai estudar, vai fazer seu doutorado e depois a gente conversa. Né? Mas, assim, essa experiência, né, na verdade, é uma despersonalização. Né? Chegar e começar a se mostrar para o filho como você realmente é. Quais são seus desafios, qual é o esforço que tem que ser feito. Né? Isso muito com estudo. Né? Com estudo, minha filha chegou assim: pai, você nunca ficou de recuperação, não, né? Aí eu falei: não, nunca fiquei. Ela tinha ficado em 3 matérias. Né? Mas eu virei assim, aí eu lembrei, eu falei: não, mas espera aí, essa sua recuperação hoje é diferente da recuperação do meu tempo. Né? A recuperação do meu tempo, né, era assim, a gente passava o verão estudando para recuperar o ano todo. A recuperação hoje é uma prova de reforço, é uma prova final. Aí eu lembrei isso e falei: não, isso aí o papai já ficou algumas vezes. Né? Aí dei até exemplo, né? Minha esposa veio até reclamar comigo: viu, você foi falar que não gostava de português, agora ele tem desculpa para não estudar português. Né? Mas, justamente quando a gente mostra onde que a gente tem que se aperfeiçoar, na realidade, é quem nós realmente somos, isso, a experiência que eu estou vivendo com os pré-adolescentes, isso mostra, acaba assim, aproximando, na verdade, a minha realidade da realidade deles. E a minha realidade, por ter mais anos de experiência, de levar o elemento que falta, mostrar que no final, o que foi conquistado foi resultado de esforço, foi resultado de disciplina, de não falar em sala de aula, de respeitar o professor. Então, isso, mas a partir do quê? De uma carência de conhecimentos que foi conquistada com o tempo. Então, esses exemplos reais funcionam muito mais do que aquela imagem perfeita do pai. Outro aspecto assim que eu venho aprendendo, assim, buscando me aperfeiçoar para lidar com eles, é a questão do tempo. Todo mundo aqui vive uma vida profissional cada vez mais desafiadora, então o tempo de ficar em casa com as crianças acaba se reduzindo. Eu hoje vivo uma realidade assim de muitas viagens a trabalho, então eu tenho que planejar muito bem esse tempo. Então, é algo assim que serve para todos os aspectos da vida, mas eu já começar a projetar o tempo que eu quero viver com os meus filhos, o que eu vou querer fazer com eles? Que atividade que eu posso estar contribuindo, ou para o colégio, ou para a educação, me preparar previamente, ajuda muito. E aí tem que ter um cuidado especial,
assim, eu discuto, assim, converso muito com a minha esposa, né, que é educadora, é aquela questão do desequilíbrio, porque muitas vezes a gente, como pai, tenta compensar a ausência fazendo a vontade dos filhos. E isso acaba, assim, tendo um efeito contrário na formação do caráter deles, de fazer toda a vontade, de não ter nenhum esforço, de bandando compensar essa ausência, né? Tem até esse problema em si, né? É infantolatria, né? Que de colocar a criança num pedestal e não se atentar para os aspectos em que ela precisa se aperfeiçoar também, que ela precisa do elemento de esforço dela para compensar. Então, isso, para nós, pais, hoje, é um grande desafio, algo que a gente tem que aprender a gerenciar o pouco tempo que tem, mas saber que, daquele pouco tempo, eu tenho que equilibrar, né, de uma forma que seja sempre construtiva para a educação deles. Mas tem um aspecto, assim, para mim, bastante transcendente do que a gente pode aprender com as crianças, que é a questão desse próprio aperfeiçoamento individual. Especialmente aqui, aqueles que estão buscando conhecer quem nós realmente somos, esse conhecimento abarca toda a estrutura do ser humano, a psicológica e a espiritual. E, na logosofia, a logosofia apresenta o conceito que o homem possui duas naturezas. A natureza física, que é essa que nós temos, com a psicologia que nos orienta, que nos move no dia a dia, e uma natureza superior, essa natureza espiritual, imperecível, que nós temos. E que nós temos que buscar conhecer essa natureza e permitir que ela participe de forma consciente da nossa vida. E o que a logosofia ensina aqui é que essa natureza superior, espiritual, ela se manifesta muito mais frequentemente na infância. Então, se ela se manifesta na infância, o que eu tenho que fazer para identificar essas manifestações? Nesse aspecto, nessa fase da infância. O Marcelo já trouxe um aspecto aqui, que é da recordação. Recordar a criança que eu fui. Recordar que manifestações eu tinha, que questionamentos eu tinha quando eu era criança, de quem eu realmente sou, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, por que eu nasci nessa família. Mas a gente tem a grande oportunidade, como pais, de observar essas manifestações em nossos filhos também. E essas manifestações, no meu entendimento, elas são riquíssimas, porque elas vão fornecendo pistas. Para mim, assim, são peças de um quebra-cabeça que eu estou querendo montar para descobrir quem realmente eu sou. Então, também com os meninos de novo, né? Uma época, eu estava usando barba, né? E a barba não é muito popular lá em casa, né? Mas eu gostava de usar barba, né? Eu gosto de usar barba, né? Fica o registro aqui, né? E aí o Theo era pequenininho, né? E aí ele virou para mim e falou: pai, eu gosto de você de barba. É a ala feminina que estava reclamando, né? Aí eu falei: por que você gosta do papai de barba? Ele: porque eu te reconheço melhor. Aí eu falei: que reconhecimento é esse? Que fisionomia é essa que ele reconhece, que ele gosta de me ver assim? O que me chamou a atenção nisso, podia ser uma coisa de criança, ok, isso aí tá, mas eu anotei lá. Porque eu me reconheço melhor de barba também. Aquela fisionomia é mais familiar para mim, quando eu estou ali me olhando, né, no fundo do olho, ali no reflexo, e buscando responder quem realmente eu sou. Mas foi reconhecida por meu filho. Por quê? Aí o outro chegou também, eu à noite sempre conversando com eles, né, e eu falando assim, sempre registro muito isso para o caçula, né, porque o caçula nasceu assim, foi uma escapulida, né? Não foi, o terceiro foi planejado também, né, por mais coragem, né, que o casal teve. E eu falo assim da felicidade de ser pai dele, né? Eu sempre registro isso para todos os três. E ele virou para mim um dia e falou: eu sei, papai, fui eu que escolhi essa família. O que leva a criança a falar isso? Será que escolheu mesmo? Pode ser que não. Pode ser uma brincadeira de criança, né? Foi lá e falou isso. Mas está registrado. E pode ser que sim.
Como pesquisador, né, eu estou investigando, né, deixo o registro ali, né, para ver o que vai se formar depois. E aí a gente pensa, por que eu começo a amar tanto um ser, de repente, quando vem a vida, né, que eu, nessa vida aqui, eu não conhecia antes? De repente aparece e aquilo ocupa um espaço no coração imenso e eu não consigo explicar. Que relação é essa que existe, né, entre pai e filhos? É algo que, para mim, ajuda a responder a pergunta de quem realmente eu sou. Mas esse aspecto da manifestação espiritual, né, na vida da criança, para mim fica muito claro também na capacidade que a criança tem de enxergar o bem, muito relacionado com a inocência dela. Enxergar o bem e o bem sendo feito, né? A gente estava num hotel, né, no começo do ano, aí, de repente, o garçom assim, muito solícito assim, acima do normal, um rapaz realmente muito educado. Aí o Dante se levantou e foi lá falar com ele, né? O caçula, né? A gente perguntou, Dante, o que você foi falar? Eu fui agradecer a ele, dizer que ele foi muito gentil com a gente. Quando é que a gente faz isso? Quando é que a gente consegue reconhecer esse bem? Esse bem está muito relacionado com a inocência da criança. E a gente confunde essa inocência com ingenuidade. A gente vai ficando mais velho, vai enfrentando diversas situações difíceis na vida, situações duras. Eu não posso ser ingênuo, eu não posso ser tolo. E nisso vai perdendo a inocência. Então, observar de forma consciente a criança também vem me permitindo resgatar, né, essa pureza de enxergar o bem. Enxergar o bem ao meu redor. E, através daí, recolher esses elementos de felicidade. Mas, para hoje à noite, assim, para trazer um aspecto prático, eu também peguei os pré-adolescentes lá de casa e passei uma mini-redação. Eu falei, papai vai fazer uma palestra lá na Fundação e queria a colaboração de vocês. Então, vocês, por favor, escrevam o que vocês têm aprendido comigo e que vocês ensinam para o seu pai. Então, só os mais velhos escreveram. O Dante falou que está pensando até hoje, né? Não deu tempo de ficar pronto para a palestra, né? Então, a Nina, o que eu aprendo com meu pai? Eu aprendo muitas coisas com ele, como respeitar o outro, mesmo que isso esteja faltando no meu comportamento. Ele conversa e me ajuda a melhorar. E me ensina muito mais que isso. Esse me ensina muito mais que isso é para truncar a redação, né? Eu não precisar escrever mais. O que meu pai aprende comigo? Eu acho de verdade que meu pai aprende comigo a ser mais criativo. Quando às vezes estamos pintando, fazendo um trabalho, etc., eu ajudo ele a usar novas formas de desenhar, de pintar, colorir e outras coisas. É isso que eu acho que meu pai aprende comigo. Ele é artista lá de casa, né? E aí o Theo. O que eu aprendo com meu pai? Eu aprendo muitas coisas importantes. A ser gentil e educado com as pessoas, ter atenção, esse aspecto não está perfeito, estudar para ter um futuro bom, entre outros. Mas o que meu pai aprende comigo? Eu acho que ele sempre aprende a ser um pai melhor, pois ele está melhor a cada dia que passa. Ele se sacrifica para o meu bem. Amo muito meu pai. Eu treinei para não embargar a voz, tá? Foi um treino árduo ontem à noite para não embargar a voz. Mas isso, assim, esse momento vivido, né, eu realmente fiquei muito emocionado a primeira vez que eu li, assim que eles escreveram. E aí, para destacar, né, um último elemento, é a questão da gratidão. Esse aspecto, assim, de... A gratidão, ela é um sentimento superior. E ela não se aprende sozinha. Ela precisa ser ensinada. Então, eu venho, assim, nesse cultivo da gratidão a Deus por essa oportunidade maravilhosa de ser pai, de estar vivendo essas experiências, eu venho passando isso para eles, sempre registrando isso. Muitas vezes à noite, quando está se despedindo assim de dormir, registrar assim o quão eu sou grato por essa oportunidade. Porque é a importância de, muitas vezes, o que a gente vê de se elevar o pensamento a Deus no momento em que se precisa, no momento de necessidade.
e buscar cultivar, então, a gratidão por todos esses momentos felizes. Eu vejo como a felicidade ela cresce dentro de nós mesmos quando o pensamento se eleva ao Criador pela possibilidade de estar experimentando isso. E poder passar isso para as crianças é uma oportunidade muito feliz. Muito feliz. Bom, a gente encerra aqui. Queria agradecer a atenção de todos. E, se alguém quiser trazer algum elemento, o microfone está disponível. Se alguém quiser trazer alguma experiência, né, do que vem aprendendo,